Não sei se você percebe isso, mas eu acho que quando a gente está na Austrália, a gente acaba entendendo a importância de você ajudar e que você vai receber ajuda também. Porque nós temos nossos altos e baixos, então tem hora que a A gente Austrália é precisa de assim, né? ajuda e tem hora que a gente pode ajudar, entendeu? Eu falo que é um 360, né? Uma hora você vai Sim, total. precisar de ajuda, mas depois lá na frente você vai poder ajudar. De repente agora você está precisando de uma grana, porque você não está conseguindo comprar o básico, mas lá pra frente você pode, de Vai ter repente, condições, vai estar numa e vai situação poder mais ajudar outra. confortável. Esse é um lema pra minha vida. Acho que eu não consigo ser feliz sozinha, entendeu? Eu acho que Sim. precisa dividir. Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ela, que é do Paraná. Está aqui há 5 anos, vice-presidente do Braca e trabalha com marketing digital. Boa. Fernanda Rossi, muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Acompanho já o Equalizando há muito tempo. Agora é a volta, né? A gente já fez lá Fez no no Braca, agora Braca, tem... é jogo de volta. Exato. Ô Fê, você estava falando que você veio com o Uber, velhinho, Vim. Ai, fofo ele? fofo, fofo. Eu achei emocionante, na verdade. Quando eu fiquei olhando, e eu ficava olhando os traços da mão dele já de bem velhinho, Enrugado, assim. assim. Ele tinha mais de 80 anos. E eu achei muito engraçado, assim, né? Porque na Austrália a gente tem essa coisa de pensar, não, é um país mais estável e tudo mais, não precisa trabalhar tanto. Sim, é E eu vi verdade, ali né? alguém trabalhando às 10 da manhã, fazendo ali o corre, achei muito legal. E fiquei emocionada, assim, É, né? é muito legal. Eu vejo, cara, motorista, eu vejo vários tiozinhos, Você assim. vê muito? O pessoal quando me vê fala assim, meu, você é muito novo, o que você tá fazendo assim, né? Eu falo, tô Eu acho que dirigindo. preenche eles também, né, de certa forma, porque Ah, eles gostam de conversar, sim, né? Então, sim. mas eu achei super legal, Às vezes assim. é hobby também, não É sei. hobby. Eu já vi um cara de Mercedes conversível fazendo Uber. Mercedes, Foi muito legal. caramba. Tipo, 2 da manhã veio uma Mercedes parada, a gente leu a placa assim várias vezes, falou assim, não pode ser. E aí E ele tava foi. ouvindo um jazz, entendeu? Assim, O uma cara música curtindo tranquila, assim, eu só achei tirando onda, todo legal. mundo fazendo stories, né? Que Aham. todo cliente que entrava no carro dele era stories pra cá e grita, ah, é! E o cara, é! E era Ah, que assim. legal, legal. Ô Fê, obrigado de novo, obrigado pela lembrança que você trouxe. Trouxe chocolate, viu? O pessoal me traz cerveja, chocolate. E eu quero continuar ganhando presentes. Boa. Mas eu ia pedir para você começar se apresentando pro pessoal. Uhum. Quem que é a Fernanda? Por que que ela veio do Paraná para cá? Como é que foi o seu início aqui? Contar um pouquinho sobre a sua Eu sou a trajetória. Fer, eu tenho 37 anos, estou aqui na Austrália há 5 anos. A decisão de vir para cá foi por causa do trabalho, né? O Hugo recebeu uma proposta de trabalho aqui. E Sim, aí nós viemos numa situação mais tranquila, né? Quando a gente veio, na verdade, eu nem sabia como que era essa questão de visto. entendi. Eu não queria muito vir para a Austrália, né? Foi meio ali que a família queria, daí eu falei, vamos ver como que é. Aham, E aí, chegando aqui, que eu fui entender como que eram os corres da galera, né? A questão de não conhecia visto, nada. não sabia nada, nada, nada. E aí eu entendi, porque para mim foi muito fácil, né? Viemos sponsorados, com 6 meses saiu a residência, agora Foi saiu a rapidão, assim. cidadania, então, Aham, tipo assim, foi muito rápido. sim. Então, assim, e o meu case não é um case normal, né? Então, Assim, não era assim, aqueles quando... 6 meses de inglês, Não. aí renova e fica. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a valorizar muito mais. E aí entender, né? Tipo, Sim, o que eu posso fazer por essa comunidade para tentar... Tipo assim, porque meu caminho foi um pouco mais fácil, sim. mas o que dá pra gente melhorar para o caminho ser mais tranquilo para todos, né? E aí, Aham, assim, chegando aqui, eu vim... trabalhei como designer no Paraná. sério? Eu trabalhei... por último, trabalhei no Positivo lá. Então, sempre nessa área de informática. E Tá. fiz uma segunda graduação também. Fiz uma graduação de gestão de pessoas. Porque eu acho que, como eu me formei na área de IT, eu sempre ficava assim... Nossa, mas todo mundo é muito frio, muito não sei o quê. Eu queria entender o lado mais humano da Aham, galera, né? aham, E aí fui fazer uma segunda faculdade, depois de já ter 2 filhos. Estudava à noite e tudo sim. mais. E trabalhava durante o dia. Mas daí, chegando aqui... eu vim um pouco mais assim nessa coisa de missão, né? Do que eu posso fazer como ser humano. Eu acho que Você foi assim, conhecendo a comunidade fui conhecendo a brasileira. comunidade brasileira, trabalhando já com
No começo, no primeiro ano, eu fiz cleaner, trabalhei numa escolinha de chefe de cozinha. Sim. Então, trabalhei nessa... Eu queria entender tudo, conhecer, Um pouco né? da realidade. Então, e foi muito legal, foi muito bacana essa Sim. experiência. E aí, com um ano, mais ou menos, um pouquinho menos, eu já conheci o BRACA, né? Que é uma associação de brasileiros. Foi logo no começo, então. Foi logo no começo. Sim. E aí, eu trabalhava como designer voluntária para o BRACA. Fazia as artes, assim. Fazia. Uma das primeiras pessoas que me deu trabalho aqui foi a VR, foi a VR. Sério? Que o Vini me pediu para fazer um flyer deles. Uhum. E aí eu fiz um flyer na época e tal. Sim. Então, você já estava acostumada a fazer isso? Já era meu trabalho. Sim. E aí foi assim mais tranquilo, assim, né? E Sim. fui me envolvendo com a comunidade. Comecei a trabalhar com BRACA e tudo mais. O BRACA me abriu muitas portas de conhecer muito a realidade de outros brasileiros aqui. Sim, né? Dos voluntários. Dos voluntários. Então, sempre é algo que eu sempre gostei. De trabalhar como voluntária no Brasil também. Que legal. Só que aqui é uma área... A Austrália tem aquela coisa de área social que não tem muita necessidade, né? Então, diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. Mas aí você entende que quando os brasileiros vêm para cá... Eles precisam de um colo, né? De uma ajuda. Então, assim, eu falei, de que forma que eu posso ajudar essas pessoas que estão vindo para cá? Então, aí fui criando, né? Todas as sextas-feiras na minha casa, a gente abre a nossa casa e faz um jantar. Que legal. Então, todos os brasileiros são welcome. E aí, tipo, todo mundo vai, come uma comida brasileira. Eu sempre faço um arroz, um feijão, um risoto, alguma coisa... Que legal. A ver com o Brasil. E aí a gente tem ali um momento de cada um se apresenta, fala quanto tempo lá na Austrália, né? Conta um pouquinho da história. A gente fala, sempre faz uma meditação, alguma coisa legal. Bacana. Então, a música, né? Que aproxima muito. E foi isso, assim. A trajetória foi longa, assim, né? Esses 5 anos parece assim que aconteceu muitas coisas, assim. Parece que foi tudo perfeito, mas não foi, assim. Foi difícil. Consegui atuar numa área mais social na Austrália, porque veio a pandemia. Sim. E aí a gente teve Você chegou em 2017? 2017, isso. Entendi. E aí nós criamos o Helpline, que é um grupo de ajuda, né, aos brasileiros que estão aqui. Sim. E ele foi de extrema importância, né, para a comunidade nesses últimos 2 anos e meio aí. Foi difícil, né? Um período difícil. Foi difícil. E aí todo mundo se apertou, né? Não tinha lugar para morar, não tinha cama, não tinha como. E ali foi um grupo que a gente fez essa questão de doação, né? Um se ajuda, não podia vender nada, era doação. Tá. Então, a pessoa entrava no grupo, no Helpline, e aí o que fazia? Eu tenho uma bag de Uber. Tem sobrando aqui. Tá sobrando, quem tá aqui começando, tem uma bicicleta, tem não sei o quê. E começou essa rede de amor, de ajuda, assim, de troca, que legal. assim, sabe? E não sei se você percebe isso, mas eu acho que quando a gente está na Austrália, a gente acaba entendendo da importância de você ajudar e que você vai receber ajuda também. Sim. Porque nós temos nossos altos e baixos, então tem hora que a gente Austrália precisa assim, de ajuda, né? E tem hora que a gente pode ajudar, entendeu? Então, assim, falo que é um 360, né? Uma hora você vai precisar de ajuda, mas depois lá na frente você vai poder ajudar. Então, de repente, agora você está precisando de uma grana, de repente, porque você não está conseguindo comprar o básico. Sim, inflação altíssima. Exatamente. Mas lá para frente você pode, de repente, vai ter condições, vai estar numa situação mais confortável. Então, eu acho que esse é um lema para minha vida, assim. Eu sempre quero dividir. Eu não acho que eu consigo... Se só eu receber, eu não acho que eu não consigo ser feliz sozinha, entendeu? Eu acho que precisa dividir. Então, eu entendi, multiplica. Assim, que na minha vida... O meu foco não é viver no mundo de forma aleatória. Eu quero deixar alguma coisa, eu quero deixar marcas nas pessoas de coisa boa, entendeu? Então, assim, eu quero que isso seja feito assim... essa questão de você poder dividir. Porque que adianta você ter dinheiro e você ser feliz sozinho, né? Então, compartilhar o que a gente tem. Exatamente. E não é nem questão de dinheiro, é compartilhar tempo. Sim. Então, eu faço muito questão... É o que mais faz falta, né? Exatamente. Porque eu vejo que as pessoas têm essa carência de ouvir, né? Hoje em dia, todo mundo só fala, né? Então, demais. Como é importante, né? A gente disponibilizar nosso tempo... Às vezes você fazer um café e tomar um café com um amigo, entendeu? Uma conversa sincera. Exatamente. Então, e aí na Austrália foi isso, assim, sabe? Foram várias coisas, daí eu assumi a vice-presidência do BRACA,
que é um trabalho que é feito com muito amor, 100% voluntário. Então, acho que essa é a minha trajetória aqui, sabe? Assim, já Legal. teve vários perrengues, mas teve mais coisas boas, assim, né? Como foi o seu início aqui, esse período de adaptação? Você falava inglês, sentiu falta da família, queria voltar? Total. Foi difícil? Quando a gente veio... Apesar de ter vindo num visto, né? Que Sim, era o mais visto, uma ele dá situação mais diferente. uma Um estabilidade. conforto, né? Porém, a saudade sempre foi algo... Por que eu não Sim. queria morar aqui? Por ter muita influência da minha família, né? Eu ser muito próxima dos meus pais. E aí, quando eu vim pra cá, os meus pais vieram junto. Sério? Então, eles vieram passar um mês aqui. Então, Veio a família toda, então? Veio a família toda. Você, seu marido, os meus os dois filhos, meu pai e minha mãe. Aham. Então, a gente tinha direito a 12 malas e a gente trouxe as 12 12 malas. malas? Nossa. Tava mudando a vida, Sim, né? sim. Daí eu falei, poxa, né? Vamos levar tudo que dá. Entendi. Então, a gente trouxe bastante coisas. Eu trouxe até chapinha, secador, nem sabia que a tomada não ia funcionar. Aham. Enfim. O adaptador ali já... Sim. Mas aí meus pais vieram juntos e eles curtiram muito, né? Então eles aprenderam muito essa questão de como que era. A gente foi fazer as inspections no começo. Sim. E a gente não entendia como que era, né? Quando você ia se aplicar e tudo mais. Então, assim, meus pais fizeram parte disso e eles conseguiram entender as dificuldades que a gente tinha. Vieram logo no início junto com vocês. Então foi muito bacana, assim, logo que a gente chegou, assim, não tenho o que reclamar. Tá. Porém, quando eles foram embora, me bateu aquela coisa. Eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém. Eu nem sabia que tinha os grupos e todo mundo que se ajudava e tudo mais. E aí eu fiquei um pouco perdida. Então, confesso assim que o meu primeiro ano foi aquela fase de, tipo, quero desistir de tudo. Foi o desafio. Chegou no final do ano, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Por que eu tô vindo pra cá? E eu morava num bairro extremamente só de australianos. Então, onde é que não era? encontrava em Warunga. Nossa, longe. Perto de Hornsby. E aí eu, tipo, não encontrava brasileiros, né? Nem sabia que tinha uma comunidade brasileira. Sim. Então, mas foi bom um pouquinho pro inglês, né? Pra treinar o inglês. Porém, eu vim sem inglês nenhum. Zero. E também nunca estudei também, né? Porque daí, como eu já vim com visto sem precisar, eu acabei não estudando. Acabei ficando um pouco na zona de conforto de estar sempre muito com brasileiros também. Sim. Aí eu sempre vejo as pessoas falando, não é legal para você não ter, para não fluir seu inglês. Não julgo. Eu não julgo, assim, porque, tipo, eu falo, não sei, eu me sinto em casa estando com brasileiros, né? Diferente, então eu gosto. Né? Mas aí é aprendizado sempre. Mas o primeiro ano foi difícil. Mas e aí, como é que você aprendeu inglês? Se você não estava estudando isso? Eu estudei inglês, assim, no Brasil, assim, né, também, um pouco antes de vir, mas não era aquele inglês, tanto que quando a mulher falou no avião se eu queria water, eu falei, o que é isso, entendeu? Tipo, tá acostumado com water, tipo, um sotaque diferente, né? Total. E aí, mas assim, fui aprendendo, assim, o primeiro ano, conhecendo outras pessoas, estudando por conta também. E em casa não tem jeito, né? Com os filhos, né? Para eles hoje a língua é só português que vocês falam? Só português dentro de casa, mas para minha filha ela veio com 5, então ela foi alfabetizada aqui. E então, pega muito mais rápido, né? Então para ela o inglês é muito mais fácil. Então assim, para ela falar inglês é natural. O português já não é, ela já não sabe mais algumas palavras. É mesmo? Ela já foi esquecendo. E aí tem um filho de 18 anos. Que já é um adulto já praticamente. Já terminou o high school. Year 10? Né? Eu acho que é Year 12, né? O 13 é a última, sei lá. Não sei. Alguma coisa assim, né? Mas ele vai entrar na faculdade agora, tá pensando? Ele foi para a área de fotografia. Que legal. Então, ele está fazendo cursos espaçados, assim, mas não quer fazer faculdade agora. Tá. E eu acho que talvez por eu ser uma mãe mais nova, muitos me julgam por isso, mas eu tenho muito assim, eu tenho muito essa liberdade com meus filhos de conversar. Sim. O que é bom para ti, entendeu? Então ele chegou e conversou com a gente, falou assim, olha, eu não quero fazer faculdade, pelo menos por um tempo, quero testar. Experimentar. E eu acho que, eu não sei, eu acho que lá quando eu tinha 17 anos, que eu terminei o 2º grau no passado, eu lembro que era uma coisa muito uma pressão, né? Tipo, você tem que entrar na faculdade, você tem que... E aí eu lembro que eu não era muito o que eu queria, porque eu ainda não sabia muito o que eu queria, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu prestei odontologia para você ter ideia. E aí eu fiquei na lista de espera, mas eu acabei não entrando. E aí eu falei assim,
Aí fui para uma faculdade particular. Daí eu falei assim, deixa eu ir pelos valores. Eu queria economizar meus pais ainda, sabe? E falei, vou nessa faculdade de processamento de dados aqui, que eu acho que é mais em conta. Não vou dar trabalho para meus pais. E acabei assim estudando algo assim aleatório, entendeu? Entendi. Não era algo... Claro, daí eu descobri o design. Não era uma paixão, gostava, assim. Mas não era uma paixão. Então hoje eu acho que essa abertura que eu tenho de conversar com ele, de... o que é melhor para ti? Dá essa liberdade. Dá essa liberdade, porque eu acho que é errando que a gente aprende algumas coisas, entendeu? Sim, porque às vezes total. eu posso falar muito para ele fazer uma coisa e ele vai fazer por mim, não por ele. Fica forçando, né? Exatamente. Então, de repente, uma hora ele vai sentir a necessidade, né? Porque a faculdade, para mim, não é só um estudo a mais que você vai ter, mas também é um ambiente que você pode ter contato com outras pessoas e tudo mais. Mas tá enraizado essa coisa na gente, que a gente tem que fazer faculdade, senão a gente aqui na Austrália não tem tanto isso, né? Não tem. Então, ele já aprendeu isso. Pô, que legal. Ele está na área de fotografia, está fluindo, está indo bem, e é uma área que vai bem, né? Ele precisa ter dedicação, qualidade, então eu sempre falo para ele. O que ele fotografa? Ou tá meio que experimentando de tudo para ver? De cidade, de coisas, luzes, carros, essas coisas, meio assim, que legal. No geral. Não, e você falou esse negócio da faculdade, eu lembro que na minha, eu fiz ADM, né? Minha mãe ela é professora de ADM e nunca teve um negócio, aliás, nunca geriu um negócio de sucesso. Eu fiz faculdade de ADM, não tinha um professor que criou um business assim. Cara, então foram, pelo menos na minha visão, né? Esse método tradicional de ensino. É o cara que ele lê o livro ali e ele sabe dar aula. O cara fala de Peter Drucker, o pai da administração, e o outro fala de Kotler, lá, que é marketing e tudo mais. E essa é a faculdade, assim. Tudo bem que as conexões, né, o networking, o ambiente que, em si é muito importante. Mas hoje em dia, para alguns cursos, óbvio que se você vai fazer medicina, é outra coisa, né? Mas para alguns cursos, assim, eu não vejo tão necessário que... Hoje em dia você consegue esses conteúdos muitos online ou em livros, e não sei qual que é a relevância disso. Você falou agora do Peter Drucker, que foi um pai ali da administração. Né? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que nós somos admitidos pelo nosso conhecimento e nós somos demitidos pelo nosso comportamento. E eu adoro essa frase dele, porque, tipo assim... Então, é muito isso. Você vai ser admitido, de repente, pelo seu currículo, né? Por tudo que você tem. Sim. Mas você pode ser demitido por quê? Mas pelo seu comportamento, né? De como você geriu tudo isso. E não pelo seu conhecimento. Porque, às vezes, você tem um conhecimento espetacular, mas você não tem skill para lidar com pessoas, você não sabe responder, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que é melhor, às vezes, a gente desenvolver nosso lado humano, que você está sempre... podendo melhorar em alguma coisa. Sim, aprimorar. E aí, porque eu aprender determinadas funções é mais fácil. Mas comportamento não é algo assim que você ensina, consegue. Assim, né? Então, eu sou mais essa coisa. Tenho os skills melhores como ser humano. Sim. Do que, de repente, você pode ser ter o QI elevado, ser muito inteligente, mas não se adaptar. Então, sim. E eu acho que tudo, para você trabalhar com tudo. Você vai fazer um cleaner... se você não souber ser respeitoso com a pessoa que você está trabalhando, a pessoa não vai querer você mais. Não vai te contratar mais. Você pode trabalhar com qualquer coisa, né? Você vai fazer o seu Uber. Se você não tratar seu passageiro com educação, ele vai te dar uma nota ruim, vai entendeu? Me avaliar mal, vai te prejudicar, entendeu? Sim. Então, acho que é tudo... O seu comportamento fala muito, assim. Então, assim, eu crio meus filhos hoje pensando muito na educação e do que eles vão fazer para o mundo. Então, eu não quero filhos que sejam extremamente inteligentes. Eu quero que sejam seres humanos com excelência, entendeu? Então, eu fico feliz quando ele fala, mãe, eu confio em vocês me dão esse voto de confiança, tipo, eu não quero fazer faculdade. Claro, entendeu? E para que eu vou sofrer com isso, né? Eu acho que quando a gente aprende a levar a vida com uma forma mais leve, a gente não fica se preocupando, né? E eu sou muito de falar abertamente, às vezes, nas minhas redes sociais, do tipo, tô fazendo isso, tô indo ali, tô não sei o quê. E as pessoas julgam, né? Automaticamente, total. né? Na internet, Eu sempre que assim, você posta mais foto da sua filha do que do seu filho. você posta tal coisa, não posta coisa. A vida é minha, entendeu? Acho que eu tenho que fazer aquilo que me faz bem e respeitar o limite. Às vezes meu filho não quer que eu poste tantas fotos dele, né? Por isso que eu não posto.
Mas eu recebo esses haterzinhos às vezes Ah, nesse não, sentido. sim. Tem muita Mas é gente engraçado. desocupada, né? É. Mas você estava falando da sua filha e do seu filho. Antes do podcast a gente falou que você foi mãe muito cedo, né? Foi. Cedo. E aí você foi mãe quando você perdeu a virgindade. Aliás, engravidou quando perdeu a virgindade. Exatamente, na minha primeira vez. Sim. É. E como é que foi Eu isso? até brinco, né? Não falo que foi exatamente na primeira vez, mas foi no primeiro mês, né? Então, depois que vai a primeira vez, vai. Mas foi com o seu atual marido? Sim, sim, sim. E vocês sabiam de alguma coisa, assim, não sabia de nada, tava tudo muito novo, assim, quando viu, tava grávida. Eu vou te contar sinceramente, assim, acho que passava na nossa cabeça do tipo, pode engravidar. Mas eu acho que aquela coisa de adolescência, de 17 anos, entendeu? De Sim. tipo, vai e não vai dar nada. Ou... Aquele fogo, né? Aquele fogo. E esse desprendimento do tipo... Também confesso que na época eu não tinha... Não que eu não tinha acesso às coisas, mas eu não tinha essa ligação com a minha mãe, por exemplo, de conversar muito sobre assuntos mais sexuais. Tinha aquela coisa, tipo, filha, você tabu, casar né? virgem, não sei o quê. Então, tipo assim, hoje ela mudou muito, né? Essa coisa, mas na época era assim. Então, acho que tinha aquela coisa de escondido e tudo mais. Mas, no fim, aconteceu. Sim. E eu lembro que eu tava de quase 4 meses já. E aí... O meu pai me perguntou, ele falou assim, filha, tem chance de você estar grávida? Eu falei, não, só se for do Espírito Santo. Eu lembro que eu ainda brinquei com ele. Eu falei, não, imagina. E aí ele falou assim, não, você está engordando e tal. E eu falei, você está comendo muito. Eu lembro que eu comia muito e dormia, entendeu? Coisa de grávida, normal. Mas não, no começo eu tinha essa sensação de que poderia estar grávida. Mas aí passou um tempo, eu falei, não tô e tal. Eu já era desregulada, então eu falei, não tem nada. E aí, é o dia que eu levantei para ir trabalhar, eu fazia estágio. E aí, eu lembro que eu acordei, meu pai falou assim, filha, vem aqui. Faz esse primeiro xixi aqui nesse copinho. Daí eu falei, por quê, pai? Ele falou, não, eu vou fazer um teste. O meu pai tinha comprado um teste de gravidez. E aí, ele fez o teste. E aí, eu sentei na cama, assim, com a minha mãe. Eu lembro que foram um minuto que foi... mais longo da sua assim. vida. E aí, ele... terminou o teste e aí ele me abraçou e falou assim, eu vou ser vô. Aquele momento me deu assim, falei, e agora? Tipo assim, eu era muito menina, entendeu? Sim. Com 18 anos, Sim. Não tinha esse preparo, né, todo, né? Então, assim, mas eu tive pais sábios, né? Meus pais não obrigaram a gente a casar. Entendi. Então, meu pai falou assim, o que vocês não fizeram antes, eu vou dar essa oportunidade de vocês fazerem agora. Sim. Vocês vão trabalhar, agora dar o dinheiro, terminar a faculdade. Quando vocês estiverem ok, preparados, aí vocês casam. Entendi. E aí, quando meu filho completou 4 anos, a gente casou no dia do aniversário dele. Que legal. E ele foi até o pajem que levou as alianças. Que fofo. E assim, mas eles apoiaram total, então. Apoiaram, mas assim... Importante. E aí ele começou a fazer meu pai fazia uma coisa assim de namorado que antes ele não fazia, né? Do tipo assim, o Hugo pode vir aqui visitar o filho todos os dias, mas ele não pode dormir aqui, né? Então, aí ele tinha essas regras, assim, mas deram total apoio, assim. Eu sou abençoada nesse sentido, assim. Se não tivesse meus pais ali, meu irmão deu todo um suporte, assim. Sim. Mas aí foi. Então, eu fui mãe com 18 anos, o Hugo já tinha 19. E a faculdade toda com... Faculdade toda. Aí eu tive a licença maternidade de 6 meses. Entendi. Mas logo que eu pude, eu já voltei, porque a minha faculdade de processamento de dados só tinha um homem, né? Eu era a única mulher. Sim, imagina. Então, eles nem estavam acostumados com essa questão de licença não sabia nem conversar com entendeu? Para mulher. Sim. Então, foi bom, assim, até para a faculdade ver que num curso que tem mais homens também pode acontecer. Então, os professores tiveram que encaminhar material para eu fazer de casa. Mas deu tudo certo. Eu lembro que muitas vezes eu ia com ele, bebezinho, levava, porque eu amamentava ele levava ele na faculdade. Mas foi muito tranquilo para mim nesse sentido de suporte. Eu sempre tive muitas pessoas boas em volta. Então, na faculdade, os homens da minha classe foram muito tranquilos, eles respeitosos, assim, sabe? Que legal. Foi bem legal, assim, então... Teve esse suporte, deu tudo certo. E a sua filha, como é que foi? Já foi planejado? Já foi, já. Eu já estava com 26 anos, já estava morando em Curitiba. Curitiba, que é onde o pessoal não fala com ninguém? Todo mundo
fala isso, né? Mas não, eu acho que tem muito a ver com o clima. Então, como é uma cidade mais fria, as pessoas ficam mais em casa, né? Automaticamente. Introvertidas. Ficam mais... Mas eu gosto muito, assim, de Curitiba. Então, daí ela já veio planejada, já era algo que a gente queria. E foi uma surpresa muito grata quando ela veio, né? E era uma menina, era um casal que eu ia ter, então foi bem bacana. E foi diferente, assim, mas foi mais tranquilo. Mas aí eu senti, com 26 anos, que aí eu pude ser mãe de verdade. Porque eu acho que quando eu fui com 18, eu dividia muito a responsabilidade com a minha mãe. Entendi. Então, minha mãe fazia o suquinho com beterraba para o meu filho, com não sei o quê, com tudo que precisava. Porque eu não tinha essa ideia, sabe? Sim. Então, quando eu fui mãe a segunda vez, eu consegui aproveitar minha gestação desde o começo. Então, eu amamentei 2 anos, eu curti, eu fui mais... Presente, assim, sabe? Sim. Então... Mas, assim, foi tudo... Eu sempre falo, no tempo certo, assim, né? Eu sou muito grata. Hoje eu tenho um filho de 18 anos que... Ele é o meu melhor amigo, assim, sabe? Sim. Mas a gente vai na balada muito, com o filho. Vai na balada com o filho. Mas a gente separa muito, assim, sabe? Então, assim, falo que ao mesmo tempo que eu tenho amizade, eu sou mãe dele, né? Então, eu sempre coloco esse limite do tipo, a gente é amigo para se respeitar, porém você é meu filho, entendeu? E é diferente, né? Porque eu não posso ter a relação com meu filho que eu tenho com uma amiga, né? Então, tem esse limite, esse respeito, assim, é bacana, assim, a relação que a gente construiu. Sim. E para você, quais foram as vantagens e desvantagens, assim, de ser mãe nova? Então, eu acho que hoje, de estar mais próxima, de conseguir entender um pouquinho mais a realidade. Sim. Porque daí eu sou uma mãe de 37 anos com um filho de 18, né? Então, assim, daí eu consigo... E é praticamente a idade que minha mãe foi minha mãe, né? Então, entendi. Assim, eu acho que a facilidade nessa coisa de no diálogo também. diálogo, de conseguir acompanhar mais a tecnologia, né? Que talvez na minha época minha mãe não conseguia tanto. Então, acho que tem essas vantagens... A desvantagem, às vezes... Você abriu mão de muita coisa naquela época? Abrir mão de muita coisa. De, tipo, de não conhecer balada, de não sair, de não ter aproveitado no sentido de vida planejar. Social, assim. Exatamente. Mas eu super aproveito hoje em dia, entendeu? Então, assim, beber álcool, por exemplo, assim, eu nunca bebi na minha vida inteira. Então, daí eu já engravidei, tipo, já fui mãe, fui responsável muito cedo. Então, tipo assim... Tive que lidar com aquela situação de ter casa, ter não sei o quê e tudo mais. Sim. E aí eu fui experimentar, 5 anos atrás, assim, com meu pai, assim. Sério? Então, assim... E o que você bebeu? Acho que foi cerveja que ele me deu. Mas você gosta de beber hoje em dia? Hoje eu bebo, mas assim, nunca fiquei bêbado, Socialmente, entendeu? Mas assim, bebo se eu tiver vontade também, nada exagerado e não é algo que tem na minha geladeira sempre, mas eu gosto de... experimentar um drink, alguma coisa. E quando seu filho começar a beber, como você acha que você vai... Então, aí que tá. Eu acho que essa vantagem de ser mãe nova, ele já vê como que é. E eu dou muita oportunidade para ele, né? Quando ele me perguntou um dia, é gostoso cerveja e tal? Eu falei assim, experimenta. E aí comprei uma sem álcool para ele. E aí eu falei assim, é o mesmo gosto, só que tem álcool, né? Com álcool. E aí eu falei, experimenta. E ele experimentou e não gostou. Então, mas eu sou muito tranquila com isso. Eu acho que nós passamos por isso, entendeu? Só que eu acho que quando minha mãe me proibia de fazer as coisas, me dava mais vontade. Essa é a pior forma, né, de evitar. Então, assim, lá em casa a gente é muito aberto de conversar sobre drogas, conversar sobre álcool, sobre tudo, entendeu? Então, assim... Que legal. O impacto que tem depois, né? A gente tem exemplos e a gente consegue sentar de igual para igual, né? Eu consigo sentar para ele e falar assim, olha... O que isso leva, né? O que acontece quando faz isso, faz assado, né? Então, a escolha. Se ele fizer, eu não diria que eu vou repreender, brigar, colocar para fora de casa, nem nada. Sim. Mas vai ser uma escolha que ele vai estar fazendo, né? Então, se ele fizer... Escolha dele. As consequências vão ser dele também, né? Então... Que legal. Acho que é isso. Ô, Fê, a gente estava falando da questão da faculdade e tudo mais, e hoje você trabalha com marketing digital, né? Sim. Você começou a trabalhar com isso aqui? Aqui. Você trabalha por conta? Conta um pouquinho mais sobre esse lado profissional. Sim.
Aqui, aí quando eu cheguei aqui, né, eu entendi que você tinha que tirar um TFN, tinha o ABN, né? Sim. E aí eu falei, nossa, um ABN, tipo, eu vou tirar o registro da minha empresa. Achei super legal, né? E aí nessa época eu já cadastrei com o meu nome, Fernanda Rossi. E aí eu falei assim, então... mas o que dá para fazer, né? Porque eu tenho minha empresa. Eu já tinha minha logo, minha marca, né? Sim. Falei assim, vou começar a ver esse nicho e tal, procurar outros países também que eu possa estar atendendo e tal. Então, fui mais para esse lado de captar clientes e tudo mais. E comecei ali... Mas você já tinha feito isso no Brasil? Já. Mas eu fazia freela, né? No Brasil. Então, aí aqui foi mais de uma forma mais séria, né? Tipo, Entendi. Quer desenvolver a marca, quer rever o que dá para fazer na sua marca, não está gostando do posicionamento da sua marca hoje nas mídias sociais, o que a gente pode fazer. Legal. Então, de levantar e sentar com a pessoa, ver o que ela quer e tudo mais, desenvolver uma marca do jeito que a pessoa gosta, né? Pode ser de uma empresa que já esteja estabelecida? Algo que está começando. Então, qualquer coisa. Então, sim, faço isso, mas de uma forma muito tranquila também. Não me mato pelo trabalho, não vivo para trabalhar só, entendeu? Entendi. Mas de uma forma tranquila, eu gosto de gerir isso. Tá. E foi fluindo, assim, sabe? Já fiz alguns trabalhos, tem alguns clientes bacana, então... Sim. Alguns cases de sucesso eu fiz um site uma vez sem pretensão nenhuma, né? A empresa chegou para mim e falou assim, olha, queria que você desenvolvesse um website e tal, e não sei o quê. E era para o Brasil ainda, né? Eu já estava aqui. Já estava aqui, mas era uma empresa brasileira. Era uma empresa que me conhecia. E aí eu comecei a fazer o site para eles. Eu lembro que chamava Prova Concursos. Era um site de concursos. Daí não dava nada. Daí, de repente, tinha 1 milhão de views no site por mês, entendeu? Que era algo muito grande. Sim. E aí virou um site que todo mundo conhece. E concurso é muito detalhezinhos, né? Sim. Mas eu consegui fazer um layout bonitinho, então deixar mais agradável, assim. E é coisa que eu gosto de fazer, né? Então... Mas e aí, hoje você ainda capta clientes ou os clientes vêm atrás de você? Já vem atrás, né? Hoje não tenho mais essa... que legal. Atrás, mas é bacana. E aí foi crescendo a sua carteira de clientes aos poucos, no boca a boca? Isso, no boca a boca, um indica aqui, outro indica ali, faz e... Que legal. É um trabalho bacana, né? Tipo, que tem a ver com o que você também faz no Braca, que é a questão da criação do conteúdo, do desenvolvimento de marca. Isso. Hoje em dia o Braca, tipo assim, ele já consegue ter voluntários mais só para isso, né? Hoje nós temos uma coordenadora de marketing, né? Que consegue. Mas por muito tempo eu fui coordenadora de marketing do Braca também. Sim. E aí, hoje em dia, o Braca, ele já consegue ter outras pessoas que cuidam disso, né? Antes eu cuidava muito da rede social, hoje nós temos alguém só para cuidar da rede social, já não sou mais eu que estou lá, então... Mas isso sempre foi uma parada que você gostou, assim? Sempre. A questão de rede social, marketing digital, marketing pago. E eu adoro muito quando eu pego assim, algum amigo, alguém que está começando. Sim. E aí eu olho assim e eu começo a ver além, né? Do tipo assim... É aquela maquiagem para a empresa, né? Eu sempre falo, o que é o design? O design é um maquiador, vai te deixar um pouco melhor, mais apresentável. A Tata Brandão. Eu sou a Tata Brandão. Da internet. Da internet. Então eu olho assim alguma coisa e falo assim, olha, talvez você tirar fotos mais profissionais para o seu produto, te ajuda, né? Porque a pessoa não sabe, né? Então, tira assim, já pensando num fundo, vai preparar uma logo, ou quando alguém começa e de repente faz a própria marca, né? Hoje em dia nós temos aplicativos que nos ajudam a fazer, então qualquer um pode ser o design, né? Mas depois de pronto a gente consegue ter um olhar mais comercial, né? Do tipo, tem muitos detalhes, tem muita cor, isso depois na aplicação, se tem muitos elementos, na hora que você vai diminuir ou aumentar, ela pode quebrar. Você tem que ver se ela com aplicação para fundos, né? Se vai funcionar ou não. Sim. Porque daí quando a pessoa faz uma marca ela mesma, de repente ela não consegue pensar nisso tudo, né? Todos os elementos, todos os aspectos. Depois, de repente, uma empresa fala assim, me manda sua logo que eu vou divulgar. E vai pôr num fundo que não tem a ver, né? Então, você tem que ter ali aplicações da sua marca, né? Tipo, você fazer ela no preto e branco, fazer ela pro colorido, fazer... no que dá para fazer. Então, eu gosto disso. Quando eu vejo alguém que está começando, eu falo,
vamos fazer isso, ou não sei o quê. E às vezes eu nem cobro, porque Aham. eu gosto tanto, porque eu acho que o sucesso dos outros também é o meu sucesso, né? Eu acho que um complementa o outro, então sempre nessa ajuda, assim, eu tô sempre de olho, assim, e Que legal. sempre falo com carinho também. Posso dar uma opinião? Nunca chego falando, Sim. Nossa, tá uma boa. Não, entendi. sempre com carinho, assim, mas é bacana, é uma área que eu gosto, assim, que me motiva. E aí assim. você faz seus próprios horários, que nem você estava falando, Faço você meus trabalha próprios mais à horários. noite. Eu sou muito da noite. Então, Aham. é noite. E trabalhar com criatividade é isso, né? Você tem que ver o seu melhor horário, né? Sim. Então, eu não sou muito diurna. De manhã não funciona muito bem, assim. Então, eu acho que a noite flui, madrugada. Você tá muito Você em vira à noite silêncio. trabalhando de vez em Vira, quando? às vezes vira. É. Então, eu vim do background de agência, né? De publicidade, né? Então, a agência a gente não tinha horário. A gente passava de domingo a domingo, Sério? trabalhava. Então, para mim é muito normal isso. Assim, Tá acostumada. Tô acostumada. Então, eu É gosto. engraçado, né? Quando envolve criatividade, às vezes do nada vem alguma ideia, né? Do nada. Você tá no banho, assim, Ele vem. ou você tá dirigindo e vem uma parada. Meu Deus, preciso anotar ou preciso... Eu tenho até um probleminha com insônia, eu diria que é por causa dessa coisa de mente criativa, né? Aham. Porque às vezes eu vou deitar para dormir e minha cabeça não para, entendeu? Eu tô pensando lá, tipo, foi programado certinho aquela publicação, tá certinho, tá não sei o quê, tá... Mas é normal, né, de quem trabalha com isso, né? Sim. Você tem que estar sempre cuidando, né? Então, Mas hoje eu consigo ficar mais tranquila Sim, com relação a tudo isso, tudo. Consigo conciliar, gosto de ser mãe, gosto de participar da vida dos meus filhos, entendeu? Gosto de cuidar de casa. Então, tem toda essa coisa, né? Porque a gente, quando é mulher... Todo mundo acha muito que a gente tem que ter um trabalho e pronto, né? Mas não, nosso trabalho é 24 horas, né? Ainda mais sendo mãe. Sim, não para, exatamente. né? Então, eu tenho muito isso de chegar em casa, cuidar. Gosto de cozinhar muito, então... Gosto de fazer todos os dias. Preciso ir nesses jantares aí de Tem que ir, sexta-feira. viu? Então, esse cuidado com casa, com família, com amigos, eu tenho muito, assim. Eu separo um pouquinho de tempo. Sou péssima num aspecto, mensagem. Mensagem, isso é ruim? Sou horrível com mensagem. Então, assim, eu já aviso todos os meus amigos do começo, falo assim, olha, não... Me liga, ou não espere, tipo, que eu vá ver, porque, tipo assim, eu não sei explicar, eu não sou muito de mensagem, então... Entendi. Às vezes eu recebo muita mensagem no Instagram, no WhatsApp e tal, eu falo, cara, me liga, porque eu não sei, não me flui muito mensagem. Sim. Eu queria perguntar, você é uma pessoa organizada assim, porque você tem alguns hábitos que você tem no seu dia a dia, que você estava comentando na meditação, que vocês fazem na sexta-feira nesses encontros, algum outro tipo de coisa que te ajuda no dia a dia, às vezes a pensar, ou só ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila? Eu tenho, assim, alguns hábitos, assim, no sentido de não passar de um certo horário de dormir, porque eu já sei que se eu passo das 9, eu não consigo levantar, eu fico mal. Parece que é pior até quando você dorme mais, né? Então, tenho esse hábito de... Quando eu vou tomar banho... 9 da manhã, você diz? 9 da manhã é o máximo. Tá. Então, assim, quando eu vou tomar banho, tentar de manhã colocar uma água mais gelada do que a água quente. Sim. Tenho cuidado sempre... Todas as alimentações que eu vou fazer, sempre pauso e faço uma oração antes, agradecendo aquilo. E sempre faço isso em família, quando a gente está no almoço ou no jantar. Vocês jantam sempre juntos? Sempre juntos. Legal. E a gente sempre faz uma reflexão todos os dias, todas as horas de alimento que naquele momento a gente está comendo. Mas em algum lugar do mundo tem alguém que não tem aquilo. Então, assim, para a gente gratidão, dar valor, ser agradecido, sim, mas pensar sempre de que forma que a gente pode estar melhorando a vida do próximo, né? Então, que legal. A gente fez isso em família. Então, esses são hábitos, assim, vamos viajar, faz uma oração antes vou começar o dia sempre com uma oração, um agradecimento, assim. Vocês são católicos? Nós somos evangélicos. Entendi. E aqui vocês vão Aqui nós temos uma comunidade que é uma igreja da língua portuguesa. Tem portugueses e brasileiros. Que legal. Então, aqui... Quando a gente chegou, a gente foi para essa igreja, que chama IAS de Sydney, que ela tem esse acolhimento, assim, muito... Que é uma família. Que legal. A maioria já estão aqui há mais de 30, 40 anos. Caramba. Tem mais gente de idade, então...
Foi um acolhimento muito importante, assim, né? Sim. E eu sempre falo, né? Igreja não muda ninguém, né? Nada muda ninguém, né? Só a gente pode mudar nós mesmos. Sim. Mas eu não levanto bandeira de igreja, entendeu? Então, eu acho muito importante isso. Assim, eu tenho a minha fé, respeito aquilo que eu sigo, entendeu? Acredito naquilo que eu sigo, Sim. mas eu não levanto bandeira de igreja, porque eu acho que a igreja não salva ninguém, né? Então, e eu sei que tem esse preconceito. Ah, se você é católico, tem isso. Se você é evangélico, tem essa coisa, né? Sim. De repente você fala que é evangélica, a pessoa já acha que você vai levantar a mão e não é assim. Vai começar a pregar, assim, Exatamente. né? Então, eu acho que a nossa pregação é a vida que a gente leva, né? O que a gente faz. Sim. E a minha pregação, ela é muito isso, porque eu sou um ser humano que erra pra caramba, sou pecadora, caio várias vezes, já caí, entendeu? Sim. Mas eu acho que é essa coisa de não desistir, de você levantar, posso melhorar. Ah, fiz errado ali, não quero fazer mais, errei, o que é que eu posso aprender com isso, entendeu? Então, eu consigo ser esse ser humano do tipo que sei que erro. E eu sempre falo quando as pessoas vão lá em casa, gente, não é porque a gente abre nossa casa ou faz uma célula, alguma coisa, que nós somos melhores que alguém. Nós somos piores, entendeu? Sim. Talvez para nós é melhor do que para vocês que estão vindo aqui, entendeu? Então, eu sempre falo, não cria uma expectativa de que eu não vá errar ou de que eu tenho alguma coisa melhor só porque eu acredito em Deus e falo sobre isso. Mas não. Sou um ser humano normal que vai errar e que erra igual todo mundo, entendeu? Não tem essa coisa de porque sou evangélica, porque não sei o que sou melhor, né? Sim, não define, né? Não. Mas é importante. A religião é importante na sua vida. Ah, para mim é. Para mim é uma... Deus é importante, entendeu? Sim. Eu acho que não diria religião, acho que Deus é importante. Então, ele me ajuda a ser todo dia um ser humano melhor. Eu acho que por ele, assim. Então. Que legal. E esse é o objetivo. Eu queria falar de uns projetos do Braca. Como é que funciona o Braca, assim? É uma organização sem fins lucrativos que ajuda a comunidade brasileira aqui. Bem resumidamente. Na verdade, assim, a ideia no começo era, tipo assim, ela já existe há 30 anos, né? Então, aquelas pessoas, os brasileiros que chegaram aqui antes, se reuniram e falaram assim, o que a gente pode fazer? Então, a ideia é levar a cultura brasileira para a Austrália, entendeu? Então, trazer a cultura brasileira de uma forma de que todo mundo lembre do Brasil estando aqui, né? Sim. Então, daí o que o Braca fez? Ele foi uma organização que se juntou, teve vários voluntários, e todo ano faz o Carnaval, a Festa Junina e o Brazilian Day. São essas 3 festas. Então, são grandes festas que eram feitas na Darling Harbour, dava 10 mil pessoas, entendeu? Então, com barracas, com as empresas brasileiras, né? Churrasco, pastel, caldo de cana, tudo isso. E aí, com a apresentação dos brasileiros. Sim. Com o Covid, isso tudo veio e... Deu uma pausada. Uma pausada, né? A gente não conseguiu fazer muitas festas e tudo mais, né? Então, o que a gente pensou? O que agora a gente pode pensar pela comunidade? E aí a gente entendeu que o mental health da galera não estava tão bem nessa época, né? Tipo, todo mundo meio assim com o psicológico mais abalado. Sim, passando por um momento de dificuldade. E aí, tipo, já tinha sido criado um projeto que chamava Braca Mind, que é de ajudar as pessoas na área com suporte psicológico. Tá. Então, daí a gente fez a parceria com uma empresa, com uma psicóloga que ela é brasileira, ela tem uma empresa aqui de psicólogos, ela tem psicólogos australianos também, mas ela tem psicólogos brasileiros. Daí a gente fez no Covid, uma parceria com ela, antes do Covid, perdão, mas daí no Covid foi mais assim, na questão de que se a pessoa não tivesse condições nenhuma, eles estavam passando, o suporte estava ali. Ele estava dando esse suporte. Então, a gente tem esse Braca Mind, ele foi muito importante nesses últimos 2 anos, assim. Eu não sei nem te dizer em números, mensurar, assim, porque foram muita gente que procurou. Então, a gente conseguiu essa parceria. É um valor bem irrisório que é cobrado da pessoa. E é cobrado um valor para a pessoa ter aquela coisa de, tipo, eu vou, um compromisso, né? Se não marca e nem vai. Se você não compra nada, às vezes a pessoa não vai e é um profissional que está lá se dispondo, né? Para fazer alguma coisa. Então, tem essa taxa básica, mas não é nem nada comparada com uma taxa aqui que eu acho que o psicólogo hoje é $100 a $200. É caro, né? A hora.
Então, a gente teve esse suporte, que é super importante, e estamos retomando as festas devagarinho e tal, né, de acordo com o que está sendo aberto, está podendo fazer. A gente já fez festa junina. A festa junina do ano passado, eu lembro. Foi. Já teve festa junina. E aí, agora, nós vamos definir amanhã, inclusive, numa reunião, se a gente vai ter carnaval ou não, como que vai ser feito. Aí seria o mesmo esquema na Darling? Não, o Brazilian Day foi na Darling, né? O Brazilian Day foi Então, assim, não sei se a gente vai fazer em algum bar, alguma coisa. Legal. Depende da parceria aí que a gente vai estar tendo. Tá. E que a gente entendeu, né? Que caminhar sozinho também é difícil, né? E às vezes é mais fácil você contratar uma empresa... Uma produtora. Que já faz isso. E aí o da produtora dela e eles entenderam, né, que a gente é uma ONG, a gente não tem fins lucrativos. O que vem pra gente, a gente transforma em doações para as pessoas, entendeu? Para a comunidade. Revertido para a comunidade. Então, eu acho que é uma mão ajudando a outra, né? E no fim dá tudo certo. A festa junina ano passado foi bem legal também. Foi. E aí, vocês também pensam em criar novos eventos ou são mais esses principais, assim, que a gente tem no Brasil, né? Já Carnaval, festa junina, Brasil. A gente pensa muito em várias coisas. Uma das ideias que a gente teve agora há pouco tempo era alguma coisa, de repente, de um campeonato de futebol. Pô, legal, hein? E aí trazer também um pouco de australiano também, né? Para esse evento, né? Sim. E aí a gente mostrar um pouquinho da cultura brasileira para eles e, de repente, fazer um dia aí de um campeonato, tanto feminino quanto masculino. E aí estamos com essa ideia aí, né? De juntar as torcidas, alguma coisa nesse sentido, nós temos técnicos brasileiros aqui, né? E fazer ali uma aulinha também para quem quiser ir com criança, para começar, para divulgar, né? Os porque eventos o futebol, assim, para unir a comunidade. Ele abre muitas portas, né? Sim. Futebol e música, né? Eu acho que é bem legal, né? Daí a gente pensou um show junto. Então, de repente, a gente está pensando aí... Agora a gente está com uma pessoa que coordena os eventos do Braca. Então, legal. Essa pessoa aí está vindo com ideias, vamos ver o que vai dar para fazer. Mas fazer mais que coisa. Legal. De repente, a gente tem workshops também, né, que foram feitos por muito tempo. E a gente quer dar continuidade nisso, sempre trazendo um tema legal, levando alguém. Então, tem um projeto também das lives, né, que eu comecei. Sim, foi uma ideia sua? Foi há que legal. quase 3 anos atrás, né? Sim. Também por causa do Covid. Tipo, o que a gente pode fazer? Vamos levar informação para a galera online, né? Então, vamos trazer pessoas que estão dando certo na Austrália para contar a história. Compartilhar e para as pouco. pessoas se inspirarem, né? Sim. Tipo, eu posso seguir. Tem muita gente que chegou sem nada. Muita gente que se redescobriu aqui, né? Então, tem história de inspiração vários, demais, né? Nossa, muita gente boa. Você falou da Tatá Brandão, ela é um exemplo, né? Tipo, ela é de força, garra, né? Então, acho que é isso, né? De não desistir e correr atrás dos sonhos que dá para conseguir. Sim. E quantas lives que você fez até hoje? Você lembra? Eu não lembro. Eu sei que ano passado foram 74. 74 então, lives. Acho que já tem mais de 200. Nossa. E como é que foi para você? No começo era meio travado, assim? Você foi meio que se aprimorando com o tempo? Eu não gosto nem de ver os vídeos antigos. Sério? É até engraçado, assim, quando eu vejo, assim, eu falo, meu Deus. Não acredito. Era bem travado, porque daí, assim, eu ficava assim... Porque antes, no Instagram, você tinha 1 hora só para fazer as lives. É verdade, era. E aí Sim, caía. o limite. E aí, tipo, eu ficava observando muito o relógio, isso me deixava meio travada. Entendi. Então... Mas e depois eu começou, tipo assim, para mim já começou a não ser mais um trabalho, começou a ser algo muito natural. Mais natural, então, não tinha muito. Era mais um bate-papo, né? Tranquilo e gostoso, né? Então, e eu falo assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam, tem alguma live que você não gostou, que não foi bom e tal. E eu falo assim, cara, eu acho que se não foi bom, a culpa é minha, porque eu que tô lá cuidando, né? Então, eu não posso colocar a culpa no convidado, né? Então, alguém mais tímido, forma, assim. Mas tem, né? Algumas pessoas que são mais tímidas, que às vezes você espera, né? Você cria uma expectativa de que a pessoa vai entregar muito, mas às vezes a pessoa não tá num dia legal, né? Aconteceu tanta coisa, né? Sim, não sabe o que rolou por trás. Então, eu tento, assim, né? Tirar alguma coisa, mas quando eu vejo que não dá, e foi, e vai. E quais perrengues você passou? Você estava falando lá daquela que seu celular queimou, né? Porque eu fui conferir se o meu celular estava na tomada, porque o meu celular ele já acabou a bateria durante o podcast.
Você teve alguns problemas técnicos durante as lives? Eu tive com a Bi, com a Beatriz, e quando a gente estava fazendo, meu celular caiu, mas foi bem no começo ainda. Daí deu pra, tipo, começar de novo. Caiu? Mas tava na sua mão assim? Ele caiu e... Aí eu não sei o que aconteceu, porque ele tava preso no clipezinho, assim, mas ele caiu. Acho que eu fui mexer nele. E aí, no que ele caiu, apareceu uma mensagem. Seu celular esquentou e aí caiu. Literalmente a internet também, tudo. Parou de funcionar, ele desligou. Só que eu já tinha ido uns 3 minutos de live. Ela já estava contando a história dela. Parou no meio. É deselegante, né? Daí eu falei assim, mas liguei para ela antes, falei, aconteceu isso, vou voltar. E aí eu e o Hugo lá segurando gelo atrás e para fazer a live. Porque o celular superaqueceu. Porque, e aí eu pensei em trocar de celular, mas daí eu tinha que instalar o Instagram, tinha que fazer, ia demorar muito tempo, né? Aí eu falei, não, vai no mesmo vamos que vai dar. E aí liguei um pouco do ventilador, daí sai o som, e foi assim. Acontece. Mas deu certo. Ninguém percebeu do outro lado, então... eu, depois assistindo o vídeo, percebo as caras que eu faço, assim... Que eu Ver as reações, né? Mas é normal, acontece. Então, tem dias que, de repente, assim, como eu marco com antecedência com as pessoas, pode acontecer de no dia eu estar gripada, tá alguma coisa assim. Eu já fiz live sem voz, porque eu lembro que tem um projeto super importante que é feito, que é o Lembra de Casa. Não sei se você já ouviu falar. Acho que já ouvi falar, sim. E aí é um projeto que eles fazem doações, procuram doações para reverter em cestas básicas para o Brasil. Todo ano é feito, né? E ela sempre falou, essa abertura do projeto sempre com o Braca, né? Então, eu sei que é algo importante para eles. Eles iam dar um start. Daí, naquele dia, eu acordei sem voz, muito resfriada, com febre, mas eu fui. E fiz, assim, mas as pessoas percebiam a minha voz, né? Tá a cora rachada. Mas, eu acho que quando a gente se propõe a fazer Mas o conteúdo é o que mais importa também, né? Então, a voz a gente dá um jeito e as pessoas entendem, né? Eu acho que a Austrália tem essa facilidade. Não sei se você sente isso, de que a gente pode ser mais a gente, né? Eu acredito que sim. Dessa liberdade, assim. E também, não sei, acho que aqui a gente pode se reinventar quando for, assim, sabe? Cara, mudar alguma coisa, mudar de, sei lá, quer parar de conviver com as pessoas que você convive. Você... Constrói outro grupo de amizade, aí vai. E muda de cidade, enfim. Exatamente, então... oferece essa... É mais tranquilo, né? Eu acho que tem essa tranquilidade, talvez... Por você também, se você quiser mudar de trabalho, você vai ser bem remunerado onde você for, né? Então, tem essa tranquilidade de qualquer coisa que você fizer, vão te pagar bem, né? Então, você vai ter uma qualidade de vida. Eu acho que isso muda muito, né? Sim. Porque eu acho que a gente tem aquela sensação no Brasil, né? De que se a gente perde o nosso trabalho para conseguir o outro, né? Não sei o quê. Sacrifício absurdo. E, às vezes, você não vai ganhar aquela coisa, porque não tem essa justiça no sentido de que um vai ganhar... Ou você está ganhando 5 mil agora e você vai arrumar um outro trabalho, às vezes, para ganhar 2, entendeu? Sim. Não tem essa continuidade, né? O aspecto financeiro talvez seja um dos motivos que faça o pessoal... O pessoal vir para cá, a segurança, que nem você tinha comentado, o financeiro também. Muita gente, agora que eu tô divulgando muito do meu conteúdo do Uber, tem vários motoristas falando assim, mano, aqui eu não ganho nada, trabalho o dia todo, sabe? E quer saber como é que eu vou para a Austrália. A questão da segurança, né? No Brasil a gente não tem muito, né, essa questão, né? Eu me fecho muito quando eu vou falar de política, por exemplo, porque como eu sou uma pessoa que está ali, tem um posicionamento e tudo mais, as pessoas ficam assim, às vezes até esperam que eu vou ter algum posicionamento e eu fico muito assim, mas eu falo muito que vai do olhar da pessoa, né? Se você olhar para o Brasil hoje e você não sentir que está alguma coisa errado, a gente passou agora esses dias aí por que as pessoas entraram no Planalto, fizeram tudo aquilo lá, e eu fico assim, será que as pessoas não estão vendo que tá errado? Daí eu fico assim, deixo muito na mão das pessoas, né? Eu não preciso falar nada. Eu fico assim, absurdo. Sim. Ninguém vai pensar em nada, não tá errado nada. Tipo, então, Eu falo e é engraçado que eu recebo muita gente falando assim, parabéns por se posicionar, concordo com você,
Mas da outra forma, do outro lado, tem muita gente que fala assim, mas daí da Austrália é muito fácil você falar, né? Ai, faz o L, porque eu sempre critico o Bolsonaro, e abertamente, né? Ai, não, faz o L, então eu nunca falei do Lula em nenhum dos meus stories. Eu faço isso nos meus stories, né? Eu não sou o tipo de pessoa que eu perco meu tempo comentando no post de alguma coisa. Às vezes eu até me pego escrevendo, aí eu faço assim, não, mano, eu vou deletar. Vou deletar, sabe? Então eu posto no que é meu, mas sempre tem uns idiotas falando um monte de merda pra mim, assim, sabe? Sim. Mas hoje em dia eu ignoro mais. Então eu tô nos grupos aqui também vários grupos de WhatsApp, assim, que antes eu até perdia meu tempo discutindo com as pessoas, mas eu não vou mudar a ideia de ninguém. Então eu falo assim, não tem pra quê. Até porque posicionamento político vem muito também o Peter Drucker, aí ele ajuda, né? Sim. Mais uma vez, né? O comportamento das pessoas, né? Sim. Então, assim, eu fico assim, você pode ter o melhor posicionamento político que você acredita. Sim. Mas e como você está se comportando diante de tudo isso, né? Exato. Porque eu acho que as nossas atitudes é o que importam. De repente, você vai criticar porque eu tenho um posicionamento diferente, mas de repente o meu comportamento é muito melhor que o seu, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que cuidar, né? Você está fazendo aquilo que você fala? Você está sendo realista com as coisas que estão acontecendo? Sim. Você fala muito, por exemplo, da questão que tem no Brasil, mas de que forma você está ajudando, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é isso. São detalhes que nós podemos fazer a diferença, né? Nós podemos mudar, entendeu? Então, e são o tal do jeitinho brasileiro. Na Austrália não existe. Se você for fazer o jeitinho brasileiro, você vai se prejudicar, porque não tem jeitinho para as coisas. Ou ou não é. Sim. Você tomou uma multa, ela vai chegar na sua casa. Ela vai chegar. Você Espero que não tenha tomado hoje. E você vai ter que pagar, entendeu? E a multa não é barato. Sim, então, acho que é isso, né? Então, uma das coisas também que é difícil, né? Que às vezes a Austrália chora e o pai não vê, né? Então, eu há menos de 2 anos eu perdi meu pai e foi na época que a gente estava com as bordas fechadas, né? Não podia entrar e não podia sair do país. Difícil, né? Toda Sinto muito. Obrigada. Teve aquela questão de... E eu falei, o que eu faço, tal, né? Não podia que sair eu faço? daqui. Quando meu pai foi internado pelo Covid, né? Que ele pegou o Covid. E aí eu já fiquei desesperada. Eu falei, eu quero ir. Sim. Eu consegui daí autorização para sair do país. Mas aí eu lembro que uma pessoa que foi extremamente importante para mim foi o embaixador da época aqui. Ele conversou comigo, ele falou assim, eu vou te dar um conselho de pai, Fer. Tipo assim, você tem 2 filhos aqui. Do jeito que estava no Brasil naquela época, que era a época que estava morrendo muitas pessoas, ele falou, você vai conseguir Você corre entrar, mais risco de não voltar. Mas você vai correr o risco de não voltar. E aí você vai deixar seus filhos sem... E ele falou assim, e seu pai está internado numa UTI, você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Mas e aí aquilo me pesou e eu falei, não, é verdade, eu tenho que ser racional. Por mais difícil que seja, né? Seja, entendeu? Sim. Então, aí eu acabei ficando na época. E eu lembro que ele ficou 40 e poucos dias internado. Então, assim, eu tinha expectativa ainda de que pudesse reverter e tudo mais. E aí eu lembro que só que o hospital que ele estava foi muito... Não sei nem explicar, assim, eles foram muito solícitos e eles entenderam a situação, que eu estava em outro país e não podia estar lá e tudo mais. Então, eles faziam chamada de vídeo comigo, com ele, todos os dias. Que legal. E é algo que não é feito, assim, né, normalmente, né? Sim. Então, eles entenderam, porque meu pai perguntava de mim também, né? A gente é melhores amigos, assim, tinha essa coisa próxima. Sim. Então, a gente conseguia acompanhar e aí até todo mundo brincava. Se você estivesse aqui no Brasil, você não ia conseguir ter essa... Porque eu não podia visitar na época, né? Uhum. Então, você não ia conseguir ver ele o tanto que você viu, né? Sim. Então, eu conversei com ele todos os dias e tudo mais. Mas esse é o lado ruim de quando a gente está longe. A gente não espera que vai acontecer nada com ninguém da nossa família, né? E se acontece, é muito tempo para viajar até chegar. É um outro... Tudo, né? O tempo é diferente, então... Para passagem em cima da hora também. Passagem em cima da hora é super difícil. Então, era uma coisa que eu não esperava, assim. Tipo, meu pai super bem de saúde e tudo mais. Eu falei, e aí? Infelizmente, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas, assim,
grandes lições, assim, Sim. né? Depois de 3 meses que ele faleceu, eu fui para o Brasil, que daí já estava Tava mais tranquilo. Já Entendi. tinha dado uma melhorada lá, já tinha saído vacina, tudo mais, né? Então, aí eu já fui mais tranquila, toda me cuidando mesmo assim. Mas aí eu consegui dar esse fechamento de ciclo, né, que a gente fala, né, que Sim. precisa. Porque até então eu tinha visualização, eu assisti velório online, assisti o enterro online, então Sim. assim, mas eu não estava ali, eu não vi isso. Uhum. Então, aquela surpresa que a gente faz quando a gente vai para o Brasil e não avisa nossos pais e a gente chega e eles vêm, eu já fiz isso uma vez, Aham. né? E aí, quando eu cheguei agora, a surpresa foi de que eu não tive a recepção do meu pai. Sim. Então, aí, quando aconteceu isso, que eu cheguei com a minha mãe na casa deles e ele não estava lá, aí caiu a minha ficha. Aí eu fiquei, tipo, 3 dias sem comunicar com ninguém, fiquei curtindo de, claro, de modo de dizer, mas A família, assim. com a minha mãe ali, entendendo tudo que aconteceu, visualizando. É aquele processo de luto que existe, né? Sim. Eu ainda tô nessa fase de luto, mas já bem melhor e bem mais tranquila. Hoje já consigo dar força para outras pessoas que passam por essa situação. Não é fácil, né? E é normal, né, acontecer, né? Você tá longe, pode acontecer. Sim. E ninguém tá preparado para isso. É, né? nem. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, faz 5 anos que eu não volto pro Brasil. Meu avô, ele tinha falecido uma semana antes de eu voltar. Nossa. E aí ele tava com Alzheimer, ele ficava perguntando de mim direto e tal. E aí quando eu voltei, ele não tava mais lá também. Mas dói, né? Tipo, dói a falta, né, Dói. que faz, né? Mas Mas são, são coisas assim, né? um dos São pontos negativos, né? uns pontos difíceis, né? De você estar longe. Sim. Mas eu acho que faz parte do nosso amadurecimento também, né? Sim. Tipo, tô longe, mas isso aconteceu, isso pode acontecer. Sim. E fazer desse limão uma limonada, né? O que eu posso tirar disso de bom? O que eu posso ajudar outras pessoas com isso que aconteceu? Sim. E não me tornar vítima disso, né? Senão você fica se vitimizando o tempo inteiro e aí quem acaba E aí esquece de viver. você, entendeu? Exatamente isso. Ô Fê, eu queria perguntar das lives que você fez, te botar numa roubada aqui, quais foram as melhores que que você mais gostou, tirando a nossa? E, sei lá, o que você aprendeu com as lives, assim? O que isso te trouxe de aprendizado? Sim. Desculpa. Pode falar. E as lives que você fez, você sempre fazia eram recomendações? Você era amigos seus? Ou como é que você chegava nas pessoas? Às vezes eu abro caixinha de perguntas, né? Quem que a gente entrevista? Porque muitas pessoas, às vezes, eu não conheço realmente. Sim. Então, aí eu vou até a pessoa, procuro. Sim. Ou alguém que eu conheço, alguém que ajudou o Braca de alguma forma, entendeu? E de uma forma de conhecer a história da outra pessoa fazendo uma live. Legal. Então, eu conheço algumas pessoas, a maioria eu conheço, né? Tá. Mas é legal na live porque o que eu aprendo muito? Conversar, e as perguntas que eu faço, elas já têm praticamente um roteiro, né? Então, é muito de saber quanto tempo você está na Austrália, como que foi sua história para vir aqui, quando você chegou, como que foi, o que aconteceu, foi tudo fácil, não foi? Teve alguma dificuldade? Qual que é o seu trabalho? Aonde as pessoas encontram mais de você? Então, tem esse roteirinho e no final eu ainda faço um bate-bola, que são as perguntinhas rápidas, né? Ali, que é legal. Então, as que eu mais gostei nesse sentido, eu acho que foi... Eu vou falar com vocês, vai falar que é mentira, mas eu acho que porque eu me emocionei, porque você falou. Eu comecei a me ver muito em você, porque é a mesma coisa ali, helpline, Braca, trabalho, você não tem filhos, mas essa coisa de família e tudo mais. E aí, quando eu vi você fazendo tanta coisa, torcida de São Paulo e não sei o quê, e eu equalizando, e tem o Uber, tem não sei o quê, tanta coisa que você faz. Sim. E eu vi ali você falando, né, da sua família, né, de saber do orgulho e tudo mais. E aí naquela hora ficou passando na minha cabeça, eu falei assim, poxa, meu pai tinha sempre muito orgulho de mim, mas esses últimos anos que eu tô prosperando mais, ele não tá vendo, entendeu? Sim, eu acho que passou essa coisa entendi. assim e me emocionou, assim, de tipo, poxa, como eu queria que ele visse isso. E aí, eu acho que me emocionou, me trouxe muito essa questão humana de me lembrar da minha família, então me emocionou a nossa live.
Mas que eu gostei, ai meu Deus, agora tem que pensar assim. São várias, né? Para lembrar de tudo. Várias, Eu gosto quando eu faço com os meninos ou as meninas da área financeira, eu adoro, é um assunto que eu gosto muito, de investimentos, então assim, gosto de conversar sobre isso. Acho importante a gente trazer educação financeira para todo mundo. Sim, legal. Fiz com o Thiago Borrelli. Fiz Você fez também? Não, eu fiz um podcast. Fiz com ele também. Ele é muito legal. Tem o Raul também. O Raul Engel. Então, assim, eles ajudam muito, né? Então, nesse sentido, eu gosto dessa área. Sim. Teve muito, assim, muito legal fazer tanto com o Simon quanto com o Hugo Groom, que eles são australianos, né? E ver esse carinho que eles têm pro Brasil, que às vezes nem nós, como brasileiros, temos, né? Tipo, foi muito legal. Sim. Então, gostei muito de fazer com eles também. Acho que vários. Não tem assim. É uma lista gigantesca, né? É uma lista gigantesca. Todos têm alguma coisa positiva, assim, sabe? Todos eu saio, assim, olhando. E... tem uma legal, que foi diferencial, que foi com o Nelson Freitas, né? Então, eu vi. Que foi uma que bombou bastante. E ele é cheio de energia, né? Ele então assim, eu acho que é isso, porque ele já tem essa vivência natural, né, de ser entrevistado e tudo mais. Sim. Então ele tem muita história, né, para agregar, né? Então um ser humano que você conversa com ele 1 hora, mas ele te dá uma bagagem muito grande. Então, legal. E a gente se conversou no telefone algumas vezes e todas as vezes eu achava que eu ia falar com ele, sei lá, tá atrapalhando e não sei o quê. E quando eu vi, a gente ficava muito tempo no telefone, porque era da vontade dele, entendeu? E ele conversava, entrava em assuntos, assim. Então, eu acho legal essa disponibilidade. Para mim, o que eu mais dou valor, assim, é quando a pessoa tem disponibilidade. Se doa mesmo, né? Exatamente. Do que você tá fazendo para ser disponível para outra pessoa, né? E eu acho que é isso, né? Quando você convida alguém, a pessoa faz com carinho, faz com amor, isso as pessoas que estão assistindo vão conseguir sentir. Vão sentir, isso, né? Que a pessoa está em casa, que ela está se sentindo bem, né? Então, aqui ninguém precisa saber que a gente está passando calor, passando fome, passando sede. Tem água aqui, ó. Tem água, gente, tá brincando. Não, mas tá calor mesmo. Não, mas agora tá de boa, porque... Tá de boa, tá. Mas... viu? Tô precisando melhorar esse podcast. Vai ter ar-condicionado aqui. A gente precisa aumentar esse podcast. Então, eu falei para ele, o que você vai fazer aqui para aumentar? Porque podcast de qualidade, né? Tem uma edição muito boa, né? E eu sou aquela... Mas eu tô querendo sair daqui de casa. Sair daqui. Como eu falei, para pegar um estúdio. Um espaço maior, né? Sim. Aí tem um buffet, né? Para todo mundo, self-service. Um frigobar. Eu conversei muito com o Lucas, que é o o prefeito, né? Então ele te mandou uma pergunta. Ele mandou? E eu sempre falei pra ele, né? Eu falei, a gente podia fazer um podcast, né? Vamos fazer parceria com o Dani, a gente faz todo mundo junto. Eu falei pra ele vir aqui, é que assim, ele tá sempre trabalhando, né? Mas ele tem essa vontade também, é uma vontade que a gente tem aí no coração, de repente colocar um projeto mais pra frente. Aí, claro, com patrocinador, com tudo, né? Porque se a gente faz tudo sozinho também, sai caro, né? Sai. Não é fácil. Mas dividindo fica mais tranquilo, né? Muito mais. Você, quando tá falando com o pessoal, às vezes você dá uma viajada, assim, nas lives, assim, e quando você vê a pessoa tá falando ainda, você nem sabe qual assunto que é. Às vezes acontece isso comigo aqui no podcast, assim, e aí eu balanço a cabeça, assim. Você concorda? Tipo quando você tá dirigindo, assim, do nada você percebe que você tá no trânsito. Às vezes sim, mas eu fico muito atenta, porque eu tenho medo da pessoa me perguntar o que eu tava falando mesmo. E eu, travar. Jogar a bola pra você e você... muitas vezes das pessoas me perguntam o que eu tava falando, eu tava falando isso. Então, e aí... Mas tem muitas vezes que você, você se desliga, né? Porque a pessoa viaja ou não sei o que, alguma coisa, daí você tá viajando em outra coisa, né? Acontece. É raro, mas acontece muito. Acontece sim, faz parte. Ô Fê, eu queria fazer umas perguntas aqui que eu recebi do pessoal. E como eu falei, tinha uma pergunta do Lucas. Do Lucas. Começando com o prefeito de Osasco. Ele perguntou aqui pra você, purê, sim ou não? Purê? Não. Que? Você não come hot dog com purê? Não é que eu não como. Não era no Paraná não tem, entendeu? Mas depois aqui que eu experimentei, eu gostei. Mas como eu gosto do cachorro-quente prensado,
que é prensada. diferente, né? Sim, então, sim. aí não combina muito purê dentro, mas quando eu vou comer normalmente assim, sim, mas... Depende, então. Eu falei que a gente tinha que fazer um campeonato. Eu acho que é justo a gente abrir um campeonato de todos os estados e ir lá alguém fazer um cachorro-quente e depois cada um experimenta. Daí a gente vai saber avaliar ao certo. É uma ótima ideia. Eu acho. Tem que ser justo, né? Porque o Sidney lá coloca ovo de codorna no cachorro-quente. Não. Né? Eu falo, não dá, né? Mas ele fala que é bom. Sim. Então, eu falei, os cariocas gostam. Os cariocas gostam. A gente tem que experimentar para saber. Boa. A Grace, ela... A Grace Fono, né? Uhum. Que também já veio aqui, já falou com você? Já. Ela perguntou, conte como começou o projeto do Braca, mas foi 30 anos atrás. Você sabe como foi a história? A história foi amigos que se reuniram e pensaram, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa por essa galera que tá chegando. Não tinham tantos brasileiros e na época não tinha essa... Não tinha nada, né? Gente, grupo de era Facebook. Legal, porque o Braca, ele era bem feito mesmo, assim, sabe? Eles tinham um jornalzinho. Então, era enviado por correspondência esse jornalzinho, sabe? Que demais. Era entregue para as pessoas. Hoje, o que a gente manda de newsletter é o que eles mandavam impresso, assim, né? Sim. Então, as pessoas sabiam que ia ter festa, alguma coisa, por esse jornalzinho que era entregue. Então, o Braca teve todo o seu valor, assim, sabe? Sim. Então, às vezes eu encontro pessoas que já estão aqui há mais tempo, é engraçado, eles têm um respeito muito grande pelo Braca, assim, sabe? É uma história muito mais antiga do que a galera imagina. Uma história mais antiga, então o Braca começou assim. E a história legal. de amor minha com o Braca começou uns 4 anos atrás, mais ou menos. E é esse propósito de ajudar sem querer nada de volta, sem esperar nada de volta. Exatamente, que eu acho que quando a gente entende isso, a gente não faz... pensado nem nada, né? Que é automaticamente... E não é pensando que você vai ter algum benefício depois, não. Tipo, é fazer, entendeu? Ajudar por ajudar. Porque hoje, Dani, você pode morrer a qualquer momento, entendeu? Sim. E se você morrer hoje, o que você deixa? Você vai deixar. Você não vai levar nada com você, entendeu? Você não vai levar seu fundo de investimento, você não vai levar suas criptomoedas... Você não vai levar nada. Sim. Mas você vai deixar aquilo que você foi, né? E o que você foi? Você foi uma boa pessoa? Você quer ser bem lembrado ou você quer ser mal lembrado, né? Então, acho que é se preocupar mais com o seu legado de vida. Demais. A Tatá, que a gente estava falando, que ela perguntou, esse negócio de tráfego pago aí realmente funciona? Dependendo do segmento, funciona, assim. Você também trabalha com ads, essas coisas para as empresas que você faz? Não, aí eu contrato alguém que faça que isso, especializado nisso. Mas... Entendi. Isso é uma parada que eu acho muito legal. Muito interessante. Eu quero até estudar mais, assim, que é uma coisa que eu tenho vontade. Eu já comecei a entender algumas coisas, assim, de que a gente pode... Um mecanismo, assim, como otimizar. Até já vou dar uma dica para todo mundo que está assistindo. Se você tem Instagram e, por exemplo, quando você posta muitas hashtags, às vezes aparece aqueles... A gente chama de bots, né? Mas as pessoas que vêm comentar. Send me pictures ou não sei o quê. Você deletar esses comentários te ajuda. Porque se você mantém, às vezes você mantém porque você quer que aquele comentário seja tenha mais engajamento. Assim, não, ele te prejudica. É mesmo? Porque, na verdade, eles vão fazer aquela limpa, eles vão ver, tem ali... Isso, só bot. Bot. Então, daí o seu post vai cair. Então, quando você vê esses comentários, deleta. Porque você acha que ele está engajando, mas não. E quando você for fazer um comentário para alguém, em alguma foto, alguma coisa que você quer ajudar a engajar, pelo menos 6 palavras. Sem ser emoji. 6 palavras, sem ser só emojizinho ali, coraçãozinho, não coraçãozinho. adianta. Então, assim, você não interações hoje nas redes sociais são muito superficiais, né? São muito... Mas então se você quer ajudar a engajar, pelo menos 6 palavras ali. Faz uma frase. Eu te amo, estou com saudade. Qualquer coisa nesse sentido ajuda. Boa. E eu queria... tem um último aqui do Fábio. Né, o Fábio, ele é um cara que começou a me seguir no Equalizando há muito tempo e tal. E sempre apoiava, engajava com os podcasts e tal. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, mano... Vou chegar dia tal, você vai estar trabalhando no Natal, eu queria fazer alguma coisa no Natal e eu não pude o ajudar no Natal. E aí no Ano Novo eu fui viajar
E você fez uma live. A gente fez uma videochamada, né? Com ele na sua casa. Eu queria que você contasse essa história, porque ele queria agradecer o convite, falar que você é uma pessoa incrível. Não era nem pergunta, né? Mas agradecer o convite, falar que você é uma pessoa muito especial, que ele passou ano novo com a sua família, que você o recebeu e que foi muito importante para ele. E que você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Que lindo. Obrigado, Fábio. Eu acho que essa coisa de a gente morar fora, o que mais bate são as datas do nosso aniversário, as datas do aniversário de alguém importante da nossa família que está no Brasil. Sim. Natal, Ano Novo, essas datas pesam muito, porque são datas que nos remetem muito família, né? Sim. Então, quando eu entendi isso, que muita gente que está aqui não tem família, e às vezes deixou até os próprios filhos no Brasil para vir tentar uma vida melhor. E eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. E como eu tenho esse grupo de sexta-feira na minha casa, todos os anos a gente sempre fez um Natal junto com essas pessoas. São alguns que são conhecidos, outros são desconhecidos, mas sempre um bem-vindo a todos. E aí esse ano eu decidi que eu não ia fazer Ano Novo. Eu falei assim, não vou fazer em casa, porque... você precisa se dispor de uma mesa grande, tem que estar não sei o quê. E eu estava muito na vibe de férias. Eu falei, quero aproveitar. E aí, quando foi no dia à tarde, daí eu estava assim, falei assim, você quer saber? Eu vou fazer um jantarzinho aqui em casa, no mesmo dia mesmo. Vou fazer um jantar aqui em casa, mas vou postar no Brasileiros em Sydney. E se alguém tem... se alguém gostaria de interesse. Se alguém tá vindo, né? Sim. E aí surgiu algumas pessoas, né? Sim. E ele tava lá no meio, mandou mensagem perguntando se podia ir. Que legal. E aí o que a gente sempre faz faz um jantar, vamos por umas 9 horas da noite, a gente janta. Sim. Quando é umas 11 horas mais ou menos, eu vou sempre no Dudley Page Park, não sei se você sabe onde que é. Fica perto um lá do lado de Brighton? Não, ele fica perto de Bondi. LePage Park. Dudley Page Park. Ele é alto, assim, e aí você tem a vista da ponte. Da ponte. E aí a gente sempre vai umas 11h30, já perto do horário, porque sempre tem lugar perto, e você consegue visualizar os fogos, entendeu? E aí já chama toda essa galera que tá conhecendo legal. E vai, todo mundo adora, porque é um point bem legal, então... Que legal. Um spot legal, assim. Então... Não, muito... E aí ele foi sozinho? Aí conheceu o pessoal sozinho, lá? Como porque foi? daí ele conheceu, daí ficou lá conversando, e eu achei legal, porque ele foi. Sim. Eu sou aquela pessoa que fala assim, eu não teria coragem de ir na casa de alguém. Mas daí eu comecei a entender, fazendo esses grupos, assim, que na verdade, assim, eles estão certos, tem que ir mesmo, entendeu? Sim. Porque é a forma de a gente conhecer outras pessoas e tudo mais. Sim. E quando ele chegou lá, ele tinha uma história de vida muito legal, assim, Sim. né? E aí ele falou assim, eu conheci muito a Austrália, muito que me deu vontade de vir por causa do Daniel. Eu assisti uma live que você fez com ele, daí eu falei, não acredito. E aí ele contou que ele gostava muito do seu trabalho e tal. E aí eu até fiz uma chamada de vídeo com você, porque eu achei legal, né? Eu acho legal quando a pessoa tem um carinho por alguém e você tem essa sensibilidade, né? Essa disponibilidade, né, de atender as pessoas e tudo mais, e é legal, né, porque às vezes as pessoas têm essa coisa de tipo, ele tá fazendo Uber, ele tá fazendo sucesso e tudo mais, mas ele não vai falar mais com a gente, né, e não, é tudo normal aqui, né, tipo, não mudou nada. Não mudou nada. Mas eu acho que é isso, então essa proximidade com a galera, isso é algo que eu gosto muito de fazer e vou continuar sempre fazendo onde eu estiver, entendeu? Então, que legal. Abraço pro Fábio. Um abraço pro Fábio. Esse será um dos projetos que eu queria fazer no grupo também, de fazer alguns encontros eventuais, assim, para levar a galera que tivesse interessada, às vezes ir pra praia fazer um churrasco, ou às vezes ir lá pra Blue Mountains, ou enfim, vários lugares aqui. A Sydney tem várias coisas bacanas que dá pra fazer. Realmente para entrosar o pessoal se conectar, ao invés de fazer sempre a mesma coisa, sei lá. Entendeu? É um projeto que eu tinha. Engajar a galera no offline, né? Porque eu falo que a gente precisa se desconectar para conectar, né? Porque hoje em dia a gente tem muito tudo online, só que a gente se perdeu um pouquinho nesses últimos 2 anos, porque a gente ficou muito fechado, né? Sim, sim. Então, e a gente tá precisando ir pra rua novamente, né? Ou ter esse contato humano, né? Então, eu sempre falo, churrasco não tem como, né? Não aproximar. Nem que seja vegetariano, entendeu? Que a pessoa... Mas é aquele convívio, aquele momento, uma música tocando, isso faz toda a diferença, né? O futebol aproxima, né? Sim, então, futebol é legal. Então,
Então, acho que é isso, né? A gente sempre que puder fazer algumas coisas... Eu criei, há 3 anos atrás, quando eu mudei para Brighton, um grupo, né? Mulheres em Brighton. Então, tem 200 e poucas mulheres nesse grupo. Que legal. E a gente fica ali, né? Tipo, vamos se reunir. Mas daí é difícil bater as datas para todo mundo, né? Daí eu falo, não, então faz esse programa com família, esse sozinha, e não sei o que, no fim dá certo tudo, sabe? Sim. Mas são essas pequenas atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia, criar um grupo, de repente, na área que a gente trabalha, aí você se conecta com outras pessoas, né? Sim. Sempre visualizar o que você pode agregar para a vida do outro e o que o outro pode agregar para a sua também. Então, acho que essa é a minha meta de vida, assim, né? De que legal. estar sempre na disponibilidade. Que legal. Fê, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Adorei nosso bate-papo. Eu sempre termino com uma pergunta aqui, mas eu percebi que eu esqueci da bandeira da Austrália. Eu vou pedir para você assinar a bandeira com a data de hoje e colocar uma palavra que a Austrália... O que a Austrália representa para você em uma palavra. E, gente, enquanto a Fê ela vai assinando, eu vou pedir para vocês seguir. Eu vou deixar as redes sociais dela na descrição, né? Fer Farrossi, né? E também o do Braca, para vocês seguirem. Também nos sigam no Equalizando, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se inscrevam no canal e façam parte do Grupo Brasileiro ESG em 2023. Tá? Vocês que estão aqui, vocês que estão vindo aqui, vocês que têm curiosidade, todo mundo bem-vindo lá para participar e ajudar. E o que você escreveu? Eu escrevi oportunidade. Oportunidade. Por quê? Porque eu acho que é esse... a essência da Austrália. É a essência, né? De te dar uma oportunidade do melhor. Acho que ninguém muda para um lugar que não vai te dar uma nova oportunidade, né? Então, Sim. Acho que a Austrália, ela me fez ter oportunidades. Sim. E ela me cria essas oportunidades todos os dias. Então, eu me sinto satisfeita. Eu gosto de estar aqui. Que legal. Então, eu sou grata a essas oportunidades que a Austrália deu. E aí, a Austrália para você é a sua casa hoje em dia? Você não pensa em sair daqui? Não penso. Não, eu penso talvez mudar de estado. Tá. Algo que está no meu coração. A gente estava falando até antes, então vamos ver aí. Mas a Austrália... Eu considero meu segundo país hoje, assim, de coração mesmo. Eu gosto muito daqui. Então. Que legal. Legal. Fê, você queria falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Eu queria agradecer a todo mundo, falar realmente para as pessoas seguirem esses grupos que existem, né? Sim. Que ajuda muito. As mulheres que estão aqui, eu faço parte de um grupo que chama Papo Calcinha. É verdade. Papo Calcinha Cisne, eu sou uma das moderadoras lá, então ele ajuda muito também as mulheres nesse sentido. Se quiser entrar, entra nesse grupo, chama Papo Calcinha Cisne, e tem uma para cada cidade. Então, se você está em Perth, se você está em Gold Coast, qualquer uma você pode procurar pelo nome da cidade. E acho que é isso aí. Sempre pensa naquilo que você pode fazer de melhor para a pessoa que está do seu lado, que seja com... Veja o skill que você tem de melhor e veja de que forma que você pode ajudar a pessoa com aquilo que você tem, que é o seu talento, né? Então, e dizer bom dia, obrigado, não é talento, isso é educação. Então, que todos usem a educação e consigam fazer um mundo melhor. Legal, é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Fê. Imagina, eu que agradeço, Dani. Queria te agradecer de verdade, assim, dizer que você vem sendo uma inspiração para muitas pessoas. Obrigado. Que você continue assim. Sei que você não gosta muito de elogios, aí fica todo tímido. Eu gosto, mas eu não sei reagir direito. Mas essa disponibilidade que você tem de criar grupo, de estar na frente de torcida e tudo mais, de estar levando informação de forma gratuita para as pessoas, isso vem muito do seu coração e da sua essência familiar, principalmente. Mas que Deus continue te abençoando, que você continue fazendo isso, se colocando à frente das situações e aí defendendo o seu país com muito amor, com muito carinho. Que você continue fazendo isso assim. Sim. E que você prospere cada vez mais. Sou muito feliz de te conhecer e muito grata assim, pelo trabalho que você vem fazendo pela comunidade toda. Amém. É recíproco. Que bom. Recíproco. Obrigado, de verdade. Imagina. Tamo junto. Gente, até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau. Tchau.